que isso é absolutamente fundamental para que a gente possa avaliar exatamente o benefício que disso pode decorrer, né? Queria passar a palavra para a doutora Patrícia Naves, representante do Colégio Registral de Minas. Bom dia a todos. Obrigada. Bom dia, deputado Júlio Lopes. Agradeço o convite de estar aqui palestrando referente ao projeto de lei 1775, representando meu estado, Minas Gerais, e aos colegas registradores de todo o país. Bom, a convite do ilustre deputado e do presidente dessa comissão, fui convidada a proferir parecer como palestrante sobre o projeto de lei 1775, que trata do Registro Civil Nacional. Bom, primeiramente, eu gostaria de falar que tudo o que eu venho ouvido, lido e escutado através das palestras que têm sido proferidas por essa casa, é que, ao fazer uma análise cuidadosa sobre este projeto, é que não se trata de maneira nenhuma sobre a identidade. Eu não vou aqui mais dizer Registro Civil Nacional, porque Registro Civil já foi discutido diversas vezes, que é um termo inconstitucional. Eu vou aqui discorrer sobre identidade civil, porque pelo artigo 236 da Constituição Federal, o registro civil é de competência dos cartórios de registro civil de todo o país. Então, trata-se de um documento único, que é o que está sendo falado e discutido a respeito do documento único. E o que essa lei propõe não é de maneira nenhuma a respeito de um documento único. Aliás, ela pouco dispõe sobre este documento único. Pouco. Ela fala no artigo 1º e alguns incisos. Ela pouco deixa claro a respeito dos ditames e das diretrizes do que seria este documento único. Então, eu estou aqui não só como registradora, mas como bacharel em Direito e como cidadã, para falar a respeito dessa Lei 1775. Bom, o artigo 1º, ele já começa dispondo que ficam criados o Registro Civil Nacional, RCN, e o documento RCN. Bom, não há como criar o Registro Civil Nacional, porque o Registro Civil já existe, como eu já disse, ele já foi constitucionalmente criado. E a competência é dos cartórios de registro civil. Então, não há como criar aquilo que já existe. Com o objetivo de identificar o brasileiro nato ou naturalizado. Bom, identificar o brasileiro, já existe a Lei da Identificação, que é a Lei 12.037/69, cujo artigo 2º já dispõe quais são os documentos que identificam o cidadão brasileiro. Quais sejam: documento de identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho, carteira funcional, carteira profissional e o passaporte. Então, nenhum dos artigos, nem dos parágrafos deste artigo 1º, dispõe quais seriam as formas de substituição desse documento único com relação, por exemplo, à carteira de trabalho. Como que esse documento único vai substituir a carteira de trabalho? Onde ali o empregador fará suas anotações obrigatórias por lei? Não dispõe. Como que haverá a substituição da carteira de motorista? Não há disposição legal nesse artigo, tampouco nos 12 artigos de lei aqui dispostos. Como que os organismos internacionais que não aceitam a carteira de identidade para ingressar em seus territórios aceitarão esse documento único em substituição ao passaporte? Não há disposição referente a isso nesse projeto de lei. Passamos, então, ao parágrafo 1º do artigo 1º. A Justiça Eleitoral atribuirá a cada brasileiro o número único de RCN e fornecerá o correspondente documento. Bom, a própria Constituição Federal estabelece
a competência dos poderes. A Lei Complementar 4737/65, nos artigos 22 e 23, estabelece as competências da Justiça Eleitoral. Ela é uma justiça de competência especializada. Ela não tem competência além das suas atribuições constitucionais. O artigo 2º, o documento RCN tem fé pública e faz prova de todos os dados nele incluídos, dispensando a apresentação dos documentos que lhe deram origem ou nele tenha sido mencionados. Bom, no registro civil, a qual vários aqui estão presentes receberam a delegação, é sabido que o registro ele não é inerte. O registro ele é dinâmico. Todos os atos da vida do cidadão, eles são anotados à margem do seu registro. Se o indivíduo casa, se ele nasceu, por exemplo, na minha comarca, que é Lavras, na minha serventia, e casou-se em Belo Horizonte, o colega oficial de Belo Horizonte é obrigado a mandar uma comunicação para mim, imediatamente ao casamento, e eu vou anotar à margem do registro de nascimento dele o casamento. Então, os dados são atualizados pelo oficial do registro civil. Então, como que manterá a segurança jurídica deste documento se não houver atualização da certidão emitida pelo oficial do registro civil? Não há como manter a segurança jurídica se o TSE dispensar as certidões emitidas pelos cartórios de registro civil. Não há como. Sem falar que os primeiros registros são todos gratuitos. Nascimento e óbito, registro e a primeira certidão são gratuitas. Basicamente, as segundas vias são gratuitas também para aqueles que se declaram pobres. Mas todos esses dados são fornecidos gratuitamente para os que se declaram pobres, mas todos de maneira atualizada. Se for dispensado este documento, a segurança jurídica do registro estará comprometida, do documento a ser fornecido. O artigo 2º, eu vou direto ao inciso 3º, que fala: outras informações não disponíveis no CIRC, contidas em base de dados da Justiça Eleitoral ou disponibilizadas por outros órgãos. Ora, a lei tem que ser específica. Todos aqui já ouviram falar das brechas da lei. Esses termos outros, quaisquer, são termos horríveis para um disposto na lei, para uma redação legal. Os termos têm que ser específicos, isso causa insegurança jurídica. Essas outras informações disponibilizadas por outros órgãos significa que o TSE estará autorizado a buscar quaisquer base de dados dos cidadãos, seja na Receita Federal, seja de bancos, seja da Justiça Comum, da Justiça Federal, da Justiça Militar, de quaisquer outros órgãos. Então, o banco de dados, a gama de possibilidades que está sendo autorizada aqui a ser incluída pelo banco de dados do TSE, com essa inclusão desse inciso 3º no artigo 2º, é enorme. O artigo 2º, eu não vou comentá-lo pelo seguinte, eu vou comentá-lo o seguinte: existe uma incoerência entre a questão que fala da disponibilidade e a confidencialidade. Ele fala o seguinte: ele procurará assegurar a integridade, a disponibilidade, a autenticidade e a confidencialidade. Ora, quem disponibiliza não confidencia, não há como. Se haverá uma confidencialização, não poderá dispor. Como é que você vai confidencializar, você vai assegurar a confidencialidade e vai dispor ao mesmo tempo? Não há como. O artigo 3º diz o seguinte: as serventias de registro civil ficam obrigadas a fornecer as informações à Justiça Eleitoral nos prazos
e condições por ela determinados. O registro civil já tem as obrigações dispostas em lei e são, por elas, fiscalizados pela Justiça Comum. O próprio sistema do CIRC, a legislação do CIRC, já prevê quais são as obrigações e os prazos dispostos para que nós cumpramos essas obrigações. Com o disposto nesse artigo, a Justiça Eleitoral está usurpando do poder público estadual a competência para a fiscalização dos atos fornecidos e praticados pelos oficiais do Registro Civil. E olha que as informações e os atos praticados não são poucos. Os bancos de dados de vários órgãos públicos são preenchidos por nós, oficiais do Registro Civil. Nós fornecemos dados ao IBGE, nós fornecemos dados ao próprio TRE, nós fornecemos à Justiça Militar, nós fornecemos ao Fórum, aos juizados especiais, ou seja, nós fazemos parte das políticas públicas estaduais, todos sob pena de multa, de várias penalidades expressas na própria lei. Então, o TSE não tem competência institucional para nos aplicar mais multas, porque ele estaria aqui usurpando um poder da Justiça Estadual, ele estaria extrapolando mais uma vez a sua competência institucional. O artigo 4º, a Justiça Eleitoral garantirá ao Poder Executivo da União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios o acesso à base de dados do RCN de forma gratuita, exceto as informações eleitorais. Bom, como eu disse, essa lei é muito obscura. Esse projeto, quando ele foi feito, na verdade, pelo TRE, quando eu li a primeira vez, eu falei, gente, quem redigiu esse projeto, ou ele não observou os ditames da Constituição Federal, ou ele quis encobrir pontos obscuros nele, eu não sei com quais intenções. A primeira hipótese eu descartei, porque o TSE, com certeza, conhece os ditames constitucionais. Aqui, a Justiça Eleitoral garantirá ao Poder Executivo da União, dos Estados e do Distrito Federal o acesso à base de dados do RCN de forma gratuita, exceto as informações eleitorais. Bom, o primeiro leitor deve pensar assim, bom, isso aqui ele está obedecendo ao princípio da moralidade, é claro. Não vai fornecer ao Poder Executivo da União, dos Estados e dos municípios informações eleitorais, né? E, na verdade, também, eu quero fazer um parênteses, que ele está excluindo os poderes legislativo e o judiciário aqui do artigo, é só o poder executivo. Só que nós vamos ver que, mais adiante, o poder executivo, ele vai ter, sim, acesso às informações eleitorais, porque vai ser criado um comitê de RCN aqui, com participantes, com membros indicados pelo Poder Executivo Federal. Então, o Poder Executivo Federal, ele vai ter acesso às informações eleitorais. Ele vai ter controle sobre as informações dos senhores eleitores. Isso é gravíssimo. Mas vejamos, vamos passar para frente que eu vou demonstrar isso. O parágrafo único do artigo 4º, que diz: o Poder Executivo dos entes federados poderá integrar aos seus próprios bancos de dados as informações da base de dados do RCN. Eu disse lá atrás, lá no artigo 2º, parágrafo 3º, que aquele termo outros e outras informações, o que abriu o leque aí para os convênios do TSE? Ele pode firmar convênios que integrarão o seu banco de dados. Receita Federal, bancos, Justiça Comum, Justiça Militar, abriu o leque sobre a vida privada dos seus cidadãos. E com esse convênio com o Poder Executivo,
com esse artigo, ele estará autorizando ao Poder Executivo a integrar as informações amplas sobre os senhores cidadãos, nós cidadãos brasileiros, ao próprio banco de dados do Poder Executivo. Então, o controle absoluto do TSE e do Poder Executivo sobre toda a base de dados dos senhores cidadãos. Toda. Abrir um leque muito amplo. O Poder Executivo, juntamente com o TSE, terá acesso amplo à base de dados de todos os cidadãos brasileiros. Artigo 5º. Fica vedada a comercialização total ou parcial da base de dados do RCN, mas o parágrafo único dispõe o seguinte: o disposto no caput não impede o serviço de conferência de dados prestado a terceiros. Serviço de conferência de dados prestado a terceiros? Então, é o seguinte, os cartórios de registro civil vão passar informações gratuitas, o TSE vai ter informações de todos os órgãos que ele bem entender na sua base de dados e poderá vendê-las a terceiros, poderá comercializadas a terceiros. Vão oferir lucro com isso, com a nossa base de dados? Isso é um absurdo. Fiquei muito assustada desde a primeira vez que eu li essa lei. Então, senhores, eu estou aqui falando como cidadã, como bacharel em Direito. Eu deixei até de lado a minha participação como registradora, porque eu acho que vários estiveram aqui como registradora e como representante dos cartórios. Eu não quero que a minha vida privada seja devassada, que um órgão que está aí com poder eletivo, que nasceu para controlar as eleições, que não tem competência constitucional para isso, venda, ganhe dinheiro com as informações do cidadão. Isso é uma devassa à nossa vida privada. Artigo 6º. Aqui cria-se um monstro. Fica criado o Comitê do RCN com a participação paritária do Poder Executivo Federal, ou seja, do Presidente da República e do Tribunal Superior Eleitoral, que coordenará. Eu vou direto lá na linha D, tá? Os documentos necessários para a expedição do RCN. Vai ser o comitê que vai dizer quais são os documentos necessários para a expedição do RCN, podendo até dispensar a expedição dos documentos, como está dizendo lá no artigo 1º. Bom, esse comitê ele é tão poderoso, com a participação do Presidente da República, né, que vai ser um órgão do Presidente da Presidência da República dentro do TSE, e esse comitê não está disposto aqui que esse comitê vai ter a participação de juristas, representantes do Ministério Público, pessoas com capacidade técnica. Nenhuma, só diz o quê? Que ele vai ser formado por pessoas representantes do Poder Executivo Federal. Tá? Os parâmetros econômicos e financeiros da prestação de serviço de conferência de dados, ou seja, mais uma vez, o TSE virou um prestador de serviços econômicos e financeiros. Isso me assusta muito. De conferência de dados. Doutora Patrícia, para concluir, por favor, seu tempo esgotou. O senhor me dá mais 3 minutos? Obrigada.